Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já parou para pensar que uma faixa de mar de 54 quilômetros de largura pode ditar o preço que você paga na gasolina, pode derrubar governos, pode mudar o rumo de uma guerra que ninguém declarou formalmente, mas que todo mundo já sabe que está acontecendo? Pois é exatamente isso que está rolando agora com o Estreito de Hormuz. E o que vou te contar hoje não é especulação de conspiração, é geopolítica de verdade, com números, com história e com um final que honestamente me preocupa muito. Fica comigo até o final, porque a última parte do que eu tenho para te dizer é a parte que as grandes mídias ainda não estão falando com a clareza que o assunto merece. Vamos começar pelo começo. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã e a Península Arábica. É por ali que passa, em tempos normais, aproximadamente 20% de todo o petróleo que o mundo consome. 20%. Não é uma cifra abstrata. É o combustível dos carros, das fábricas, dos aviões. É o calor das casas no inverno europeu. É a eletricidade de hospitais na Ásia. Quando esse estreito fica comprometido, o mundo inteiro sente. E agora ele está comprometido. Desde o início das hostilidades entre os Estados Unidos, Israel e o Irã, o preço do barril de petróleo do tipo Brent, que é a referência internacional, saltou de $77 para $105. Em algumas semanas, chegou a ultrapassar isso. Para você entender o impacto prático, quando o barril sobe assim, em questão de semanas ou meses, esse custo aparece no seu bolso, no preço do pão, no preço do plástico, no preço de tudo que precisa ser transportado. A inflação energética não avisa, ela simplesmente chega. E Trump? Trump ficou fazendo o discurso de vitória. Anunciou que tinha vencido o Irã, que a operação tinha sido um sucesso, que o estreito estava sob controle. Mas o estreito não estava sob controle. As minas continuavam lá. Os riscos para a navegação continuavam lá. E o mercado, que não é bobo, continuava precificando esse risco. Por isso o petróleo não caiu. O mercado enxerga o que o discurso político tenta esconder. Tem uma ilha que pouquíssimas pessoas fora do mundo dos especialistas conhecem, mas que de repente virou o centro de tudo. A ilha de Kark. Fica no Golfo Pérsico, pertence ao Irã, e por ela passa cerca de 90% de todo o petróleo que o Irã exporta. 90%. É de lá que saem os oleodutos vindos dos campos de produção. É lá que ficam os tanques de armazenamento e os terminais de carga para os navios petroleiros. Se Kark para, o Irã para. É simples assim. Os Estados Unidos realizaram recentemente um dos bombardeios mais intensos da história recente do Oriente Médio contra essa ilha. Destruíram todos os objetivos militares, os sistemas de defesa antiaérea, toda a infraestrutura de proteção. Na prática, a ilha ficou militarmente indefesa. Qualquer operação de desembarque poderia tomá-la com uma força relativamente pequena. E aqui é onde a coisa fica interessante e perturbadora. Trump chegou a dizer, com aquela sua característica mistura de arrogância e sinceridade involuntária, que o petróleo iraniano agora é nosso petróleo. Palavras dele. O mesmo discurso que ele fez sobre a Venezuela, aliás. E com a Venezuela funcionou. Os americanos conseguiram tomar o controle dos fluxos de exportação do petróleo venezuelano, decidindo para onde vai e para onde não vai. China, por exemplo, deixou de receber petróleo venezuelano sob esse arranjo. Trump queria repetir a receita com o Irã, mas aqui aconteceu algo que ele claramente não esperava. O mundo disse não. Não com armas, não com um confronto direto, mas com uma recusa silenciosa que, na prática, equivale a um bloqueio político. Quando Trump anunciou a criação de uma coalizão para a escolta de navios pelo Estreito de Hormuz, perguntou a seus aliados mais próximos: Reino Unido, França, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Austrália. Todos recusaram. Todos. Cada um desses países disse com suas próprias palavras que não era a guerra deles, que não tinham participado da decisão de atacar e que não se tornaram aliados nessa aventura. Isso é enorme. Isso é isolamento. Não o isolamento barulhento de uma crise diplomática aberta, mas o isolamento frio e eficaz de quem estende a mão e não encontra nada do outro lado. E o Irã? Bem, o Irã está ferido, mas continua de pé e continua perigoso. Vamos falar sobre o que realmente significa continuar perigoso nesse contexto. Os especialistas em segurança explicam que as forças convencionais iranianas
sofreram perdas significativas. Estima-se que mais de 90% das reservas de mísseis balísticos e de médio alcance do Irã foram destruídas ou comprometidas. Isso é devastador em termos militares tradicionais. Mas o Irã nunca foi apenas um exército convencional. O que não foi destruído, e que dificilmente pode ser destruído da forma como se destrói uma base militar convencional, é o arsenal de drones, os famosos Shaheds. Um Shahed não precisa de um hangar, não precisa de uma base com coordenadas conhecidas por satélite. Uma picape com um sistema de lançamento escondida numa vila costeira pode, do nada, lançar um drone que atinge um navio petroleiro no meio do estreito. O custo do drone é irrisório comparado ao dano que ele pode causar. Um único ataque bem-sucedido a um superpetroleiro pode paralisar o estreito por dias. Pode matar marinheiros. Pode incendiar o mercado global de energia. É por isso que os preços do petróleo não caem. O risco não foi eliminado, ele foi apenas transformado. Passou de um risco de guerra convencional para um risco de guerra assimétrica. E honestamente, a guerra assimétrica é muito mais difícil de administrar, muito mais imprevisível, muito mais duradoura. Agora, vou te dizer algo que talvez te surpreenda. Nessa bagunça toda, há um país que está se beneficiando economicamente de forma bastante clara: a Rússia. E não, isso não é teoria da conspiração, é aritmética. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Ela sofreu enormes pressões desde a invasão da Ucrânia: sanções ocidentais, teto de preço imposto pelo G7, isolamento do sistema financeiro internacional. No início de 2025, os preços do petróleo russo no mercado indiano estavam colapsados, em alguns momentos saindo dos portos do Mar Negro por cerca de 41 ou 42 dólares por barril. Um número catastrófico para um orçamento federal que depende dramaticamente das receitas de hidrocarbonetos. Mas agora, com o barril Brent a 105 dólares, o petróleo russo chegou a ser cotado a 89 dólares por barril no mercado indiano. Isso foi noticiado pela Bloomberg. Esse salto muda completamente a equação do orçamento russo. Significa que a partir do segundo trimestre de 2025, o Kremlin começa a receber uma injeção de caixa que reduz, não elimina, mas reduz, o déficit fiscal gerado pela guerra na Ucrânia. Há uma regra fiscal russa que direciona toda a receita de petróleo acima de 59 dólares por barril para o Fundo Nacional de Bem-Estar. Com petróleo a 89 dólares, estamos falando de 30 dólares por barril indo para esse fundo. Multiplicado por milhões de barris por dia, é uma soma que sustenta guerras. A ironia histórica é perturbadora. Os Estados Unidos atacaram o Irã em parte para pressionar os preços da energia global, talvez para favorecer seus próprios produtores de xisto. Mas o efeito colateral mais concreto e imediato foi fortalecer as finanças do país que eles estão tentando enfraquecer na Ucrânia. A geopolítica tem uma crueldade cômica às vezes, mas vou além da ironia. Existe aqui uma questão mais profunda que precisa ser endereçada. O que exatamente os Estados Unidos achavam que ia acontecer? Essa é uma pergunta que me persegue como analista. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta genuinamente difícil de responder, porque as opções são igualmente inquietantes. Opção 1. O planejamento americano era genuinamente bom, mas a execução foi caótica porque Trump toma decisões impulsivas sem coordenação com aliados. Essa é a versão mais benevolente. O problema com essa versão é que ela implica uma incompetência operacional de proporções históricas, dado o isolamento diplomático que se seguiu. Opção 2. O objetivo nunca foi uma vitória militar limpa, mas sim criar um caos controlado que mantivesse os preços do petróleo elevados por tempo suficiente para beneficiar produtores americanos e pressionar economias concorrentes como China e Índia. Essa versão é mais cínica, mas também mais coerente com o comportamento observado. Opção 3. E essa me parece cada vez mais plausível. Não havia plano. Havia um impulso, uma oportunidade política doméstica, uma pressão de Israel e uma crença quase mística de que o poder americano é tão avassalador que os detalhes se resolvem sozinhos. Essa versão é a mais assustadora, porque é exatamente o tipo de raciocínio que produz guerras longas, custosas e sem saída clara. Quando você olha para os dados concretos do que está acontecendo,
fica difícil defender que havia um plano coerente. Os Estados Unidos bombardearam a ilha de Kark, destruindo toda a defesa militar, mas não tomaram a ilha. Anunciaram uma coalizão marítima, mas nenhum aliado aderiu. Emitiram sanções contra o petróleo iraniano, mas estão deixando os tanqueiros passarem porque têm medo de um colapso energético global. Destruíram infraestrutura de exportação, mas os tanqueiros iranianos continuam enchendo e saindo. É uma política externa que se contradiz em cada parágrafo. E o mais revelador de tudo, Trump chegou a afirmar que estava autorizando a venda de petróleo russo pelos tanqueiros que estavam em trânsito, como se isso fosse uma grande concessão. O analista Mikhail Krutikhin, um dos maiores especialistas em mercado de petróleo e gás da Rússia, foi categórico. Esse alívio era completamente irrelevante, porque nunca havia um bloqueio real. Nos últimos anos, dos aproximadamente 1.500 tanqueiros que saem por ano dos portos russos carregados de petróleo e derivados, os americanos não interceptaram, não detiveram e não confiscaram a carga de absolutamente nenhum. Zero. As sanções existiam no papel, nos discursos, nas listas de navios proibidos, mas não no oceano. Então cancelar um bloqueio que não existia é exatamente o que parece. Um gesto político para consumo doméstico, sem nenhum conteúdo real. Isso nos traz a uma questão crucial. Quanto tempo o Irã ainda consegue aguentar? Vou ser honesto com você, ninguém sabe ao certo. Mas podemos fazer uma análise razoável a partir do que se sabe publicamente. A economia iraniana já estava em estado precário antes dos ataques. O real iraniano havia desvalorizado dramaticamente nos últimos anos. A inflação estava fora de controle. A população mais jovem estava migrando em números preocupantes. O desemprego entre jovens era estruturalmente alto. O governo financiava suas operações através de uma combinação de venda de petróleo, em boa parte de forma subreptícia, principalmente para a China, e de repressão de qualquer oposição interna mais organizada. Com Kark destruída como centro de exportação operacional e funcional, o Irã perde sua principal fonte de renda em dólares. Sem dólares, não há importação. Sem importação, faltam medicamentos, alimentos básicos, peças industriais. A história já ensinou isso. Quando Saddam Hussein atacou Kark em 1985, durante a guerra Irã-Iraque, o colapso econômico foi quase imediato e levou anos para ser minimamente revertido. Mas tem uma diferença importante em relação a 1985, a China. Hoje, a China absorve enorme parte do petróleo iraniano e mantém com o Irã uma relação estratégica que vai muito além do petróleo. A China não quer um colapso iraniano porque um colapso iraniano cria um vácuo que pode ser preenchido pela influência americana. Exatamente o que Pequim quer evitar. Então há uma linha de crédito informal, um suporte econômico que não aparece nos relatórios oficiais, mas que existe e que prolonga a capacidade de resistência do regime iraniano. Quanto tempo isso dura? Meses, talvez 1 ou 2 anos, mas não indefinidamente, porque a China também não quer pagar a conta de uma guerra alheia eternamente. Há também a questão da moral da população. Guerras costumam ter um efeito paradoxal nos povos. No curto prazo, elas podem unir a população em torno de um inimigo comum externo, mesmo que essa população não goste do seu próprio governo. Isso é o chamado efeito Rally Around the Flag. O povo se agrupa em torno da bandeira quando se sente atacado de fora. No Irã, que tem uma longa história de orgulho nacional que antecede em milênios a Revolução Islâmica, esse efeito pode ser mais forte do que os estrategistas americanos calcularam. Atacar o Irã pode, no curto prazo, fortalecer o regime. Não porque o povo iraniano ama o regime, mas porque o povo iraniano não quer ser humilhado por uma potência estrangeira. São coisas diferentes. Mas, e aqui é onde a análise fica mais sombria, esse efeito tem um prazo de validade. Quando as prateleiras dos mercados começam a esvaziar, quando os hospitais ficam sem remédios, quando os salários perdem valor todo mês, a raiva muda de direção. Ela para de ser raiva do inimigo externo e começa a ser raiva do governo que conduziu o país a esse estado. E é aí que chegamos ao ponto que eu considero o mais crítico de toda essa análise, o ponto que vai determinar o destino do Irã nos próximos anos. Por que essa guerra vai continuar por muito tempo? Primeiro, porque não há negociação em vista. Guerras terminam quando uma das partes não consegue mais lutar,
ou quando ambas as partes concordam que continuar custa mais do que parar. Nenhuma das duas condições está satisfeita. O Irã tem capacidade de manutenção assimétrica. Os drones, as minas, as redes de proxy pelo Oriente Médio, por muito tempo ainda, mesmo sem as forças convencionais. E os Estados Unidos e Israel não têm uma condição de vitória claramente definida que possa ser declarada e celebrada. O que seria vencer? Destruir o programa nuclear? Mudar o regime? Tomar o petróleo? Cada um desses objetivos exigiria esforços completamente diferentes e produz consequências completamente diferentes. Segundo, porque os vizinhos regionais não querem resolver isso. Catar, Omã, Turquia, países que poderiam, em teoria, servir de mediadores, estão sendo atingidos por mísseis iranianos lançados por sistemas cujo controle centralizado foi comprometido. Não é que o Irã esteja atacando intencionalmente seus aliados potenciais. É que a cadeia de comando foi desorganizada pelos bombardeios, e algumas unidades de lançamento continuam disparando segundo protocolos automáticos de listas de alvos pré-definidas, sem controle efetivo do centro. Quando o controle central desaparece, você tem mísseis voando para todos os lados com base em critérios que faziam sentido numa outra configuração militar. Isso torna qualquer mediação praticamente impossível no curto prazo. Porque quem vai mediar com um ator que está atirando em todos? Terceiro, porque o conflito está gerando sua própria economia. Sim, você leu certo. Guerras longas criam interesses econômicos que dependem da continuação do conflito. Contratantes de defesa, intermediários de petróleo que lucram com a instabilidade, políticos que se sustentam no discurso de segurança nacional. Todos esses atores têm incentivos para que o conflito continue, ou pelo menos para que não termine de uma forma que os tire da posição privilegiada em que estão. E quarto, talvez o mais importante de todos, porque a questão interna iraniana ainda não encontrou sua forma definitiva. Aqui chegamos ao ponto que me mantém acordado quando penso nesse conflito. O Irã não é um bloco monolítico. Nunca foi. Dentro do sistema de poder iraniano, há facções com visões radicalmente diferentes sobre como responder a essa crise. Há os chamados reformistas, que nunca tiveram poder real, mas que existem e que representam uma parcela significativa da população, especialmente urbana e jovem. Há o establishment clerical, que está dividido entre pragmáticos que queriam alguma forma de acordo com o Ocidente e radicais que preferem o martírio à negociação. E há a IRGC, a Guarda Revolucionária Islâmica, que é, na prática, um Estado dentro do Estado. A IRGC controla não apenas o aparato militar mais sofisticado do Irã, incluindo o programa de mísseis e drones, mas também uma enorme parcela da economia. Hospitais, construtoras, indústrias petroquímicas, sistemas de telecomunicações, tudo isso tem dedos da IRGC. Ela não é apenas um exército, ela é um conglomerado econômico com fuzis. E em momentos de crise extrema, como uma guerra que está destruindo a infraestrutura do país e ameaçando a sobrevivência do regime, a IRGC não fica parada. Ela se move, ela negocia, ela posiciona seus homens nos lugares certos. Existe uma possibilidade real que os analistas ocidentais não estão discutindo com a frequência que mereceria. A IRGC pode aproveitar essa crise para consolidar um controle ainda mais total sobre o Estado iraniano do que já tem. Não através de um golpe clássico, com tanques na rua e discurso na televisão, mas através de um processo gradual e quase invisível de centralização do poder, onde as estruturas civis do governo vão sendo esvaziadas e substituídas por estruturas militares. Isso já aconteceu em outras partes do mundo, e geralmente acontece de forma tão lenta que quando as pessoas percebem, já está feito. Se isso acontecer, o Irã que sair dessa guerra não será nem o Irã de Khomeini, nem uma democracia liberalizada. Será algo mais parecido com uma junta militar islâmica, com uma ideologia religiosa servindo como verniz legitimador para o que é, na essência, um governo de generais. E esse tipo de regime é especialmente ruim para negociações de paz, porque generais que chegaram ao poder através da guerra raramente têm interesse em acabar com a guerra que os colocou lá. Mas há outra possibilidade igualmente preocupante, a do colapso desordenado. Se a pressão econômica se tornar insustentável, se as farmácias ficarem vazias, se os supermercados tiverem filas de horas para produtos básicos,
Se a moeda perder 80% do valor em poucos meses, pode haver uma ruptura social antes que qualquer ator político consiga organizá-la. Não uma revolução planejada, não um golpe coordenado, mas um esfacelamento caótico da autoridade estatal, com diferentes facções lutando pelo controle em diferentes partes do país. Um cenário que se assemelharia ao que aconteceu na Líbia depois de 2011, mas num país 3 vezes maior, com uma história muito mais complexa e com armas muito mais sofisticadas nas mãos de muito mais gente. Nesse cenário, os iranianos comuns, os 90 milhões de pessoas que não escolheram essa guerra, que não querem essa guerra, que têm família, contas para pagar e filhos para criar, tornam-se reféns não apenas do regime, mas do caos. Reféns sem um sequestrador específico, apenas prisioneiros de uma situação que ninguém quer resolver de verdade, porque resolver de verdade exige concessões que nenhum dos atores com poder está disposto a fazer. Os Estados Unidos não querem fazer concessões porque Trump precisa de uma vitória, não de uma negociação. Israel não quer fazer concessões porque, para uma parcela do establishment israelense, a fragmentação do Irã é um objetivo, não um efeito colateral indesejado. A IRGC não quer fazer concessões porque concessões significam perda de poder e possivelmente julgamento pelas ações dos últimos décadas. E o povo iraniano não tem poder de fazer nada, porque está entre balas de um lado e sanções do outro. Essa é a tragédia estrutural dessa guerra. Ela tem muitos atores com capacidade de prolongá-la e poucos com disposição de terminá-la. Antes de encerrar, quero te falar sobre algo que me parece fundamental para entender por que os Estados Unidos entraram numa guerra que, do ponto de vista estratégico frio, não faz sentido para eles. O debate no Ocidente sobre o Oriente Médio sofre de uma incapacidade crônica de levar a sério a perspectiva das populações locais. Quando você analisa a história do envolvimento americano na região, do Irã de Mossadegh em 1953, ao Iraque em 2003, à Líbia em 2011, há um padrão consistente. Entra-se com certeza, sai-se com confusão, e fica-se com culpa por décadas. Em 1953, a CIA derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, que tinha ousado nacionalizar o petróleo iraniano. No lugar, recolocou o Shah, que governou com mão de ferro por 26 anos até ser derrubado pela Revolução Islâmica de 1979. Ou seja, a própria revolução que criou o regime que os Estados Unidos estão tentando destruir hoje foi, em parte, uma consequência direta da intervenção americana de 1953. A história cobra com juros. No Iraque, a intervenção de 2003, baseada em inteligência fabricada sobre armas de destruição em massa que não existiam, destruiu o Estado iraquiano, criou o vácuo que permitiu o surgimento do Estado Islâmico e fortaleceu imensamente a influência do Irã no Iraque. É uma ironia tragicômica. Ao tentar enfraquecer o Irã no Oriente Médio, os Estados Unidos fizeram exatamente o oposto. E agora, em 2025, parece que o ciclo se repete. Os Estados Unidos entram com convicção, sem um plano de saída claro, sem aliados dispostos a compartilhar o custo, e com a confiança de que o poder militar é suficiente para resolver problemas que têm raízes políticas, culturais e históricas profundas. Não é. Nunca foi. Isso não é anti-americanismo. Estou sendo um analista, não um panfletário. Há razões legítimas para se preocupar com um Irã com armas nucleares. Essa preocupação é real e séria. Há razões legítimas para Israel se sentir ameaçado por um regime que nega o direito de Israel à existência. Mas estratégia geopolítica séria exige mais do que razões legítimas para entrar numa guerra. Exige também um plano realista para o dia seguinte. E esse plano, pelo que podemos observar, simplesmente não existe. Então o que vai acontecer? Vou te dar minha análise honesta, com a humildade de quem sabe que fazer previsões sobre o Oriente Médio é um exercício de probabilidades, não de certezas. No curto prazo, nos próximos meses, o preço do petróleo deve se manter elevado, entre 85 e 100 dólares por barril, refletindo a incerteza persistente. Não haverá resolução militar rápida. Haverá ataques iranianos esporádicos com drones contra alvos de oportunidade na região. Haverá pressão americana para que aliados entrem na coalizão marítima, e essa pressão continuará sendo resistida.
Haverá discursos de vitória de ambos os lados, nenhum dos quais corresponde à realidade. No médio prazo, nos próximos 6 a 18 meses, a pressão econômica sobre o Irã se intensificará. A questão decisiva será o que a China decide fazer. Se Pequim decidir manter o suporte econômico ao Irã sem condições, o conflito se prolonga indefinidamente. Se a China decidir que o custo é alto demais e começar a pressionar por alguma forma de negociação, abre-se uma janela de saída. Mas essa janela não se abre automaticamente. Alguém precisa ter a coragem política de entrar por ela. E coragem política está em falta escassa em todos os lados. No longo prazo, e aqui é onde minha preocupação maior reside, o cenário mais provável não é nem a democracia liberal que alguns sonham para o Irã, nem o colapso caótico que alguns temem, nem a vitória americana limpa que Trump anuncia. O cenário mais provável é uma versão iraniana do que aconteceu em vários países que passaram por crises similares. Um regime militarizado que mantém o controle formal sobre o Estado, usa a narrativa de resistência e sobrevivência nacional para legitimar qualquer coisa que fizer, e torna os cidadãos iranianos reféns de um conflito sem fim que serve aos interesses de alguns poucos dentro e fora do país. E aí estará o maior fracasso de todos. Não o fracasso militar, não o fracasso econômico, mas o fracasso humano. 80, 90 milhões de pessoas vivendo como reféns de um sistema que não escolheram, de uma guerra que não queriam, de um futuro que foi sequestrado por atores que nunca perguntaram a elas o que queriam. O Estreito de Hormuz é pequeno no mapa. 54 quilômetros. Uma mancha azul entre duas faixas de terra. Mas o que acontece naqueles 54 quilômetros vai definir não apenas o preço do petróleo no seu próximo abastecimento. Vai definir se há paz ou guerra no maior barril de explosivos geopolíticos do planeta. Vai definir se os iranianos comuns têm um futuro digno ou se tornam permanentemente reféns de uma guerra que nunca acabou de verdade. Eu fico aqui acompanhando, analisando e te contando o que vejo. E o que eu vejo, honestamente, não me deixa dormir bem.